Olá pessoal, aqui é o Ivan e recentemente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei 1938 de 2020 que proíbe os atrasos em repasses para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Bem, isso significa que caso o governador atrase os repasses para um desses poderes, ele pode sofrer um processo de impeachment e perder o seu cargo. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse projeto é que eu acho ele extremamente interessante e proveitoso. Afinal de contas, é do nosso interesse que haja um resguardo da tripartição dos poderes e garantir que o executivo não possa interferir na atuação dos outros poderes através do represamento de recursos por razões arbitrárias é algo extremamente proveitoso para a democracia, é algo bacana para a saúde da tripartição dos poderes, para a saúde do nosso Estado, do nosso ambiente político, não é mesmo? Pois é, isso é que a gente imaginaria em um ambiente normal, em um momento normal. Mas no momento em que isso foi aprovado na Assembleia, não é isso que eu vi, não é isso que ninguém viu, todo mundo viu isso como uma iniciativa do Poder Legislativo garantir que não vai ter os seus recursos reduzidos numa época de pandemia em que todos estão tendo que cortar na carne. Está parecendo, literalmente, para mim e para mais todo mundo por aí, para todos os cidadãos mineiros com quem eu tive uma conversa a respeito disso, que a preocupação do legislativo é manter os seus benefícios, manter lá aquela montanha de auxílios e coisas que os deputados recebem, enquanto os servidores mais baixos, né, os servidores lá da polícia militar, os soldados, os servidores da saúde, que já não ganham muito, que já têm seus pagamentos atrasados diversas vezes, fazer com que essas pessoas tenham que pagar pelos privilégios de deputados, de altos funcionários do judiciário. Eu acredito sim que o projeto tem um componente bom, mas ele não pode estabelecer que em um momento de calamidade pública, numa pandemia em que é necessário valorizarmos os profissionais da saúde, esses acabem prejudicados em detrimento de deputados, juízes, seja lá o que for. Eu também não sou uma pessoa que acredita que se deve fazer cortes exacerbados no poder legislativo. Afinal de contas, todos aqueles assessores, aquele pessoal que trabalha na casa, precisam comer também, sustentam suas famílias. Não faria sentido, por exemplo, represar os recursos e aí deixar sem o pagamento aqueles garotos lá, menores aprendizes de 15, 16 anos, que trabalham na Asprom de camisa azul, andando pela Assembleia e fazendo serviços. Imagina, deixá-los sem recurso seria um absurdo, seria inaceitável. Mas aonde dá para cortar? Eu acho que dá para cortar na verba de alimentação dos deputados, que é altíssima. Eu acho que dá para cortar naquelas verbas de auxílio moradia imensas, dá para cortar aí, e isso não é uma coisa só para período de pandemia, devia ser cortado sempre. E quando vem uma calamidade pública, quando vem uma situação que é realmente desesperadora, como a que estamos vivendo agora, comércio fechado reduz a receita, mesmo se o comércio estiver aberto também vai reduzir a receita, porque as pessoas estão represando dinheiro, estão guardando dinheiro com medo do futuro, o povo não está consumindo normalmente, não está entrando recurso normalmente. Então eu acho que nesse tipo de momento de calamidade, o que devia acontecer é que o corte devia vir primeiro nos grandes. Afinal de contas, o soldado da polícia, ele precisa do salário dele cheio para sustentar sua família. Mas já o deputado que ganha mais de 20 mil no mês, ele pode muito bem ter um contingenciamento de salário nesse período, não pode não? Ou o juiz que ganha acima do teto. Esse aí, na minha opinião, eu acho que já devia proibir qualquer recebimento acima do teto de cara. Já havia martelada. Mas, mesmo estando dentro do teto, é um salário grande. Esses que ganham dinheiro, ganham bastante dinheiro, eles conseguem sobreviver 2, 3 meses com salário reduzido pela metade. Pode até pagar retroativo depois, ao longo de um ano, em parcelas. Não faria mal. Mas eu acho que num momento como esse, é impensável a gente garantir recursos para quem já ganha muito, para quem já ganha bem,
enquanto na outra ponta vai ficar faltando. E não adianta falar que não vai faltar, porque vai. O governo estadual não pode emitir dinheiro igual o federal, então não adianta dizer que dá para emitir dinheiro. Dívida também é uma coisa complicada, endividar o Estado. Então, realmente, o mais interessante seria, nesse período de pandemia, cortar dos grandes para garantir o recebimento dos pequenos. E em relação ao projeto que transforma esse atraso de repasses em crime, eu sou plenamente favorável. Mas tem que haver uma cláusula lá nesse projeto, tem que haver algo que estabeleça que o crime é represar recurso arbitrariamente com finalidade política, com finalidade de forçar o legislativo a fazer alguma coisa, por exemplo, né? Imagina, o governador vai e represa o recurso para obrigar os deputados a aprovarem um projeto. Isso aí seria um negócio impensável. Seria terrível. Ou imagina, o governador enrolado na justiça, aí ele vai e represa recurso do judiciário ou libera de uma maneira arbitrária só para um lado, ele faz lá um esquema para fugir de investigação. Seria horrível, não é mesmo? Pois é, uma lei que proibisse esse tipo de arbitrariedade é boa, mas temos que levar em conta o momento em que estamos vivendo e, principalmente, os deputados de Minas devem levar em conta o recado que eles estão passando para a sociedade, porque ficou parecendo para mim e para todo mundo que eu conheço que o que eles fizeram foi aprovar uma lei que garante a eles todos os recursos, benefícios e dinheiro enquanto o povo se lasca. Foi isso que eu entendi com essa aprovação nesse momento e da forma como foi feita. Foi isso que eu entendi e que, como eu posso dizer, todo mundo com quem eu conversei a respeito também entendeu. Esse é o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos para a gente crescer mais, ter mais pessoas aqui ouvindo as coisas interessantes que eu tenho a dizer. Um abraço a todos.